eu falei: Senhor, chegou IPTU e IPVA, e o Senhor sabe a nossa situação, o Senhor sabe a nossa condição, a gente está trabalhando para o reino do Senhor, e o Senhor sabe como tem subido as coisas, porque subiu, e só o Senhor pode entrar com a providência, só o Senhor pode abençoar. E eu falei: Senhor, eu vou viver pela fé, vou acreditar que o Senhor vai entrar com a providência, e eu creio que o Senhor vai dar vitória. E descansei no Senhor, falei: eu creio que o Senhor vai entrar nessa peleja. E no culto passado, os irmãos que estavam aqui, Deus estava falando para mim que estava entrando com providência. E eu falei para a igreja: Deus estava entrando com providência aqui. Deus está entrando com providência. E eu senti que Deus estava aqui entrando com providência na minha vida. Mas eu não senti que era logo naquele dia, né? Na hora. E cheguei em casa. Aí jantei. A Letícia colocou as crianças para dormir. Aí veio assim: dá uma olhada no envelope. Veio para mim dar uma olhada. Vai lá ver. A hora que eu fui ver, irmão, tinha o dinheiro do IPTU. Deus entrou com a providência. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe o que a gente precisa. Deus entrou com o dinheiro do IPTU exato. Ele sabia o que eu precisava pagar, seja o valor que dava para pagar tudo. E eu glorifiquei a Deus, exaltei a Deus. Fui lá na minha esposa, falei: ó, Deus entrou com providência. Ela já estava deitada, não sabia. Ela já estava deitada, falei assim: ó, Deus entrou com providência no IPTU. E glorifiquei o nome do Senhor. Então, irmãos, eu não sei qual que é a sua necessidade, mas se a gente serve o mesmo Deus, Ele pode entrar com providência na sua vida. Se a gente serve o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos salvou através de Cristo Jesus, Ele pode entrar com providência na minha vida e na sua vida. Talvez você fale: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou precisando, mas Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está precisando. Ele sabe a rua da sua casa, Ele sabe o endereço, Ele sabe o número, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que está passando. Então confia no Senhor, que Ele é o Deus de providência. Glória a Deus. Irmãos, aqui Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Se os irmãos lembrar, no culto passado, os irmãos que estavam, Jesus se referiu a esse versículo a ele, em Mateus 26, versículo 31, que ele disse para os discípulos: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Era uma profecia de Zacarias 3, 7. E foi o que aconteceu. Jesus foi ferido e as ovelhas se dispersou, que eram os discípulos. Os discípulos se dispersaram. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que Deus, Ele nos avisa que vamos dispersar. Muitas vezes que não vem acontecer isso na nossa vida, mas Deus avisa algumas coisas na nossa vida. Mas eu louvo a Deus que Deus não abandona a gente, que Deus, Ele não deixa a gente. Pelo contrário, as ovelhas dele, Ele vai atrás. As ovelhas dele, Ele pega com as suas mãos poderosas e sustenta. Mesmo essa profecia se cumprindo lá em Jesus, nós sabemos que hoje também alguém pode se dispersar, alguém pode sair do rebanho, alguma ovelha pode se perder, mas nós temos um Deus que resgata as ovelhas. Nós temos um Deus que traz as almas para a presença dEle. Nós temos um Deus todo-poderoso. E eu louvo ao Senhor que a palavra diz: mas volverei a minha mão para os pequenos. Versículo 7, a parte última. Então, seja, vocês vão se dispersar. Foi o que aconteceu lá com os discípulos. Mas Jesus falou: eu vou volver as minhas mãos para o pequeno. Seja, eu vou estender as minhas mãos, eu vou agir. E foi isso que Jesus fez. Ele ajuntou os discípulos depois. E é isso que Jesus faz na nossa vida, irmão. Ele nos ajunta na presença dEle. Ele nos traz para Ele. Ele nos firma na presença dEle, para a glória de Deus. Ovelha do Senhor, Ele estende as mãos. Ovelha do Senhor, Ele cuida. Ovelha do Senhor, Ele sabe onde está. Ele traz para a glória do nome dEle. Mas essa palavra, irmãos, depois no versículo 8, ela vai além disso que aconteceu com Jesus, de Jesus ser ferido e as ovelhas se dispersar e os discípulos ser
trazido de volta, e nós hoje também como ovelhas somos trazidos de volta através de Cristo Jesus a Deus, porque Jesus nos reconciliou com Deus. Mas o versículo 8 fala de algo que é mais para frente, fala de algo que é mais futuro. Diz assim: acontecerá em toda a terra, não só num pedaço da terra, mas em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas. Aqui extirpada, né? Algumas traduções vai estar feridas, extirpada é arrancado pela raiz, e expirarão é morrerão, mas a 3ª parte restará nela. A Bíblia, irmãos, ela fala o que vai acontecer nessa terra. Jesus, ele não deixa ninguém enganado. Jesus, ele revela o que vai acontecer. E nós sabemos que o fim dos tempos, a vinda de Cristo, ela está próxima. Nós sabemos que Jesus, ele vai vir, e dessa vez ele não vai vir como um cordeiro, dessa vez ele vai vir como um leão, dessa vez ele vai vir como juiz, dessa vez ele vai vir como um Senhor. Mas nós estamos vendo que a terra, muitas das vezes, está sendo purificada, está sendo trabalhada, não numa medida intensa, que em tudo, mas no final do tempo, vai ser purificado. No final do tempo, tudo vai ser purificado. E nós vemos que dessa purificação, 2 partes, só vai restar a 3ª parte. Só vai restar um pouco. E quem é esse pouco que vai restar, irmão? Os remanescentes fiéis. Quem é esses que vão restar? Já foi falado nos Salmos: aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que confia em Deus, aquele que aceitou Jesus, aquele que busca a presença de Deus. Só vem você fala, mas tanta gente perecendo, tantas coisas acontecendo. Irmão, isso aqui é só um ápice para aquilo que adivinha. Um ápice não, isso aqui é só um treino para aquilo que adivinha. O dia do Senhor vai chegar, e esse dia, ele traz recompensa para os fiéis e condenação para os ímpios. Então quem não estiver na presença de Deus, quem não for remanescente, quem não tiver nessa 3ª parte, infelizmente, vai ser arrancado pela raiz, e morrerão. E essa morte não é só física, tem a morte eterna. Se a gente for olhar Malaquias capítulo 2, ou Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz que não vai restar ramo nem raiz, para os ímpios e para o soberbo, mas que para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Irmãos, que eu e você sejamos fiéis ao Senhor, que eu e você sejamos esses remanescentes que buscam a Deus, que eu e você sejamos esses da 3ª parte, em nome do Senhor Jesus, que andamos na presença de Deus. E o versículo 9 é algo que acontece na nossa vida, irmãos, e é algo que vai acontecer futuro também, porque quando Zacarias escreveu, ele estava falando com o povo judeu. Claro que nós aplicamos a palavra para a nossa vida hoje. Isso vai acontecer também com os judeus. Se a gente for ver o capítulo 12, eles vão clamar a Deus, vão se humilhar a partir do versículo 10 em diante, vão entender que eles crucificaram Jesus, e eles vão chorar, cada família à parte, e vai restar o quê? Os remanescentes judeus. E na igreja vai restar o quê? Os fiéis de Deus. A igreja verdadeira, a igreja fiel. Então assim que nos últimos dias os judeus vão ser purificados, assim eu e você estamos sendo purificados, irmão, para a glória de Deus. Para quê? Para que eu e você venhamos entrar na nova Jerusalém, onde habita a glória de Deus. Olha o versículo 9: e farei passar essa 3ª parte pelo fogo. Além de restar só a 3ª, ainda vai fazer passar pelo fogo. E olha o que diz: e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Hoje eu nunca meditei nessa palavra como meditei hoje. Nunca Jesus falou tão profundo, não foi porque ele não quis falar, foi porque eu não parei muito
para meditar nessa palavra. Tem dia que Deus quer falar mais com você, graças a Deus por isso, né, irmão? Quando a gente para ouvir a Deus, Ele fala. Mas olha porque o Senhor nos purifica. Olha porque o Senhor trabalha na nossa vida. Porque primeiro nós somos valiosos aos olhos de Deus. Você é valioso aos olhos do Senhor. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. E segundo, porque Ele quer ser o nosso Deus. E Ele quer que nós sejamos servos dEle. Então, ao mesmo tempo, e o meu povo, e eu virei, e é meu povo, e Ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Deus quer chamar nós de povo dEle. E Ele quer que nós chamamos Ele de nosso Deus. Só que o que acontecia com Israel, e o que às vezes acontece conosco hoje. Israel, em vez de quando, dava uma desviada. Em vez de quando eles não buscavam Deus, eles buscavam deuses. Então Israel, eles precisavam ser purificado para reconhecer o Senhor como Deus. Para reconhecer o Senhor como seu Deus. Irmãos, Deus também falou algo comigo, que muitas vezes a gente fala que reconhece a Deus como nosso Deus. Mas Deus perguntou para mim, qual que é a visão que você tem de mim? E eu faço uma pergunta, qual que é a visão que você tem de Deus? Muitas vezes, aí Deus fez eu analisar. Quando uma pessoa, quem vai, eu peço que vocês analisem aí. Uma pessoa, se Deus estiver perguntando para você, eu creio que está falando através da palavra. Quem eu sou para você? Aí a pessoa fala, você é aquele que quando eu oro, abre uma porta de emprego. Você é quando eu oro, quando eu preciso, você me ajuda. Você é aquele quando eu oro, eu estou precisando de uma providência financeira, ou no sentimental, ou quando eu estou angustiado, ou quando eu estou sem nada para fazer, eu oro, o Senhor vem e fala comigo. E o Senhor falou para mim, essa pessoa está tendo eu como Deus? Não. Deus não é só isso. Deus não veio aqui só para dar o que a gente quer. Isso aí é interesse em Deus. Não é reconhecer como Ele é. Porque o nosso Deus, irmão, Ele é o nosso fôlego de vida. Você sabe o que aconteceu lá na cruz? Jesus deu a sua vida para que a vida dele estivesse em nós. Agora aquela pessoa que fala, sem Deus eu não sei viver. Sem Deus eu não sou nada. Se não fosse Deus eu nem estaria aqui. Eu estou na presença dEle, não é porque Ele me dá, é porque Ele é tudo para mim. Para onde eu vou, se só Ele tem a palavra da vida eterna? Para onde eu irei, se Ele me criou, se Ele me resgatou, e se Ele tem um céu preparado para mim? Para onde eu irei, que sem a vida dEle eu não tenho vida verdadeira? Então Israel muitas vezes tinha Deus por interesse, mas não como um Deus verdadeiro. Mas não reconhecia como um Deus de verdade. Deus, irmão, não é só aquele que faz milagre. Deus é aquele que transforma a nossa vida. E a vontade de Deus é nos ter para Ele. E a vontade dEle é que nós tenhamos Ele na nossa vida. Se alguém perguntar para mim, para você, qual que é a sua experiência com Deus? A minha experiência é só que Ele abençoou financeiramente. Aí você fala, mas Ele não te salvou? Ele não te transformou? Você não entendeu que quando você estava sem Ele, você era vazio? Você não entendeu quando você estava sem Ele, você não tinha alegria, não tinha paz, não tinha nada? Então é isso que nós devemos entender, irmão. Deus, Ele tem que ser o nosso Deus de verdade. Porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Pai e Ele é Senhor. E ainda mais, Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Então nós temos que realmente reconhecer Ele como nosso Deus. Porque Ele quer chamar nós de povo dEle. Israel muitas vezes não se comportava como um povo de Deus.
E às vezes, irmão, será que a gente se comporta como um povo de Deus? Se alguém olhar para nós, isso aí não é do povo de Deus, não. Aí até Deus falando, você não está como alguém do meu povo, não. O seu comportamento está como alguém que não me conhece. Então Deus quer ser o nosso Deus. E Ele quer que nós chamamos Ele de nosso Deus. E Ele quer chamar nós, é o meu povo. Mas para isso, Ele precisa nos purificar. E o que Ele faz? Ele nos purifica como a prata é purificada. Ele fala no fogo. Olha o que diz o versículo 4. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. Irmãos, Jesus, Ele purifica a nossa vida nas dificuldades. Ele purifica a nossa vida nas tribulações. Ele purifica nossas vidas, em nome de Jesus, a hora que a gente está passando por momentos difíceis. Na hora do deserto, na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade. O deserto é a escola do Senhor, irmão. As tribulações produzem para nós um preço de glória eterna. É uma escola. Então Ele nos purifica. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque Ele nos purifica, mas Ele fica conosco. Se passares pelo fogo, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, eu serei contigo. Então eu farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei como a prata. Em Malaquias, capítulo 4, irmãos. Capítulo 3, versículo 3, olha o que diz. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e afinará como o ouro, e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Aqui fala da vinda do Senhor. Aqui fala de purificação. Assentar-se-á como é purificada a prata. E aqui em Zacarias, ele fala de purificação pelo fogo. Irmãos, eu fui analisar mais ou menos, porque eu não sou profissional nessa área, como se purifica a prata no ouro. Tem um grau de temperatura. Não é qualquer fogo, não. É um grau de temperatura que o ourives usa ali para purificar a prata. E as nossas lutas, às vezes, tem um grau, irmão. Deus, Ele dá tudo na medida. Então Ele sabe como purificar a minha e a sua vida. Ele sabe como purificar em você. Mas eu glorifico a Deus, que Ele não dá uma prova que a gente não pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Antes, com a tentação ou com a provação, Ele também dá um meio de escape. Ele não deixa a gente ser provado além daquilo que Ele suporta. Mas pastor, o fogo está queimando. Está doendo, pastor. A verdade dói, mas liberta. Pastor, tem hora que a situação... A verdade dói, mas liberta. A purificação dói, mas é o que precisa ser feito. A purificação é dolorida, mas precisamos ser purificados para que a gente seja prata reluzente para a glória de Deus. Um dia um professor numa universidade, ele falou dessa palavra de Malaquias 3:3. E esse professor estava falando, e tinha um aluno que trabalhava com prata. E esse aluno falou: professor, eu posso só ajudar um pouquinho mais no contexto? Eu trabalho com a pessoa e mexo com prata, eu sou auxiliar, eu ajudo ali, e eu sei como funciona. E certo dia, o aluno reparando aquele homem derreter na prata, aí endurecia, endurecia, via que a prata não estava boa. Aí falou: mas por que você fica fazendo isso? Mete no fogo, tira do fogo, coloca no fogo, tira do fogo. Por que você faz isso? E como que você sabe que a prata está boa? Como que você sabe? Ele falou assim: quando eu olho para a prata, se eu ver meu rosto nela certinho, eu sei que ela está boa.
Isso é muito forte, irmão. Quando eu olho para a prata e eu vejo o meu rosto certinho nela, eu vejo que ela está pronta. E eu quero ler um versículo com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios não, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, 18. Olha o que diz isso aqui. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Alabaçou de canto e lavaçou de canto, lavaçou. Você sabe quando aí você está pronto, irmão? Você sabe como aí você está purificado como uma prata? Quando as pessoas olham para nós e vê a glória de Deus. Quando as pessoas olham para nós e vê Cristo em nós. Quando as pessoas olham para mim, para você e vê Cristo em mim, você fala, realmente esse aí andou com Cristo. Realmente isso aí tem Cristo na vida dele. A face dele mostra a glória de Deus. A face dele mostra o amor de Deus. Alabaçou de canto, alabás. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. Nós estamos aqui para refletir a glória do Senhor. E se você está sendo purificado, o nome de Deus vai ser glorificado. Se você está sendo purificado, Deus, em nome de Jesus, Ele quer te aprovar. Ele quer te aprovar para que o nome dEle seja glorificado. Ele quer te aprovar para que o nome dEle seja honrado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto em você não refletir a glória de Deus, nós vamos continuar sendo purificados. Nós vamos continuar sendo purificados, enquanto a gente não refletir a glória de Deus. Irmãos, teve um homem que foi preso. Ele foi preso porque era cristão. Mas prenderam um ateu com ele porque não quis seguir umas regras. Tem país que prende cristão, tá, irmãos? Tem país que prende. E esse cristão acabou caindo na mesma cela que esse homem. E esse homem falava assim para ele: eu não quero conversa com você não. Queria nem chegar perto. O cristão tentava conversar com ele, tentava falar com ele, não queria conversa. Até que foi passando os dias, aquele homem que era ateu foi ficando doente. Ele foi ficando doente. Aí o homem viu que ele estava fraco, o cristão começou a repartir a comida com ele. Começou a repartir a comida com ele. E aquele homem ficou meio sem entender. Aí daqui a pouco ele começou a passar frio. O cristão se aproximou mais dele e começou a repartir a festa. E ficar mais firme com ele. Aí, irmãos, olha que maravilha. O cristão perguntou para ele certo dia: você quer aceitar a Cristo? Você quer aceitar Jesus? Você quer conhecer Jesus? Ele falou: eu já conheço Jesus. Mas como assim você já conhece Jesus? Como que você conhece? Pelo que você fez, eu vi Jesus em você. Alabaçou de canto, alamandou, calabaçou. O mundo está precisando do amor de Deus, irmão. Claro que depois ele aceitou Jesus, mas ele viu Jesus naquele cristão. Então, que as pessoas vejam Cristo em nós. Que as pessoas possam ver Cristo em mim e em você. E aprovarei como se prova o ouro. O ouro também é provado pelo fogo. É passado pelo fogo. Para quê? Para tirar toda a impureza. Toda a impureza. E isso que Deus faz em nós. Ele tira toda a impureza. Ele tira tudo que está normal. Ele deixa nós perfeitinho. Para a glória dele. Para a honra e louvor do nome dele.
e ela invocará o meu nome. O que foi falado aqui pelos irmãos? Para a gente buscar a Deus, para a gente buscar o nome dEle, para a gente buscar a Jesus, para a gente clamar a Jesus. E quantas vezes, irmão, Jesus só está esperando a gente clamar a Ele e a gente não clama. Quantas vezes Deus quer que nós invocamos o nome dEle, mas nós não invocamos. Em nome do Senhor Jesus, mas hoje é noite de invocar o nome do Senhor. Hoje é noite de buscar a presença de Deus. E eu creio que mais almas, através da purificação que Deus vai fazer em Israel e que faz na vida das pessoas, as pessoas vão invocar o nome do Senhor. Porque diz nos últimos dias, Joel capítulo 3, versículo 32, coloca fazendo um favor. Então as pessoas vão invocar o nome do Senhor. E eu e você que conhece, temos que invocar Ele todos os dias, irmão. Senhor, fica aqui comigo, Pai. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me purifica. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, me faça melhor. Me faça uma prata pura. Me faça um servo puro. Me faça uma serva pura. Me faça um cristão puro. Me faça um cristão fiel. Me faça um cristão verdadeiro. Senhor, faça de mim um verdadeiro servo para a glória do Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz Joel 3,32. Joel 2,32 então. Ué, será que eu estou errando, meu Deus? Isso. Glória a Deus. Está vendo? Esse que é bom. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Restante aqui é remanescente. Aqueles que o Senhor chama. Então, para quem invoca o nome do Senhor, há livramento. Para quem invoca o nome do Senhor, há salvação. Para quem invoca o nome do Senhor, aleluia. Versículo 14 diz assim, versículo 1. Mas agora é Zacarias 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Aqui, meus irmãos, para vocês entenderem, aqui é mais para o final. Então Jerusalém, você vê que Jerusalém sempre viveu em conflito. Israel em conflito. Pessoas cercando Jerusalém, querendo destruir Jerusalém. Mas no final, as nações vão se ajuntar para destruir Jerusalém. Deus vai permitir que um povo seja levado em cativeiro. Mas os que invocar, os remanescentes, que buscar o nome do Senhor, vai ser livre dos inimigos. Irmãos, e infelizmente, mas também felizmente, porque Jesus falou, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, ou quando me injuriares vocês por amor em mim, vos perseguires, vos alegrarei. Jesus falou para a gente se alegrar, se exultar. É infelizmente, por ser perseguido, mas felizmente, porque Jesus mandou a gente se alegrar, e é bem-aventurado, é abençoado e é feliz. Alguém que é perseguido por amor a Cristo. Capítulo 5 de Mateus, versículo 12. Então, seja, infelizmente a igreja passa por perseguição. E às vezes não parece que a gente está encurralado. Às vezes não parece que vem coisa dali, coisa daqui, coisa... Às vezes não pode ser física igual nos outros países. Mas espiritualmente existe uma guerra. E o inimigo fala, agora eu vou acabar com a igreja. Agora eu vou acabar com o povo de Deus. Agora eu vou destruir. Mas ele não entende que Deus está permitindo que as nações ajuntem. As nações ajuntam, vai juntar contra Jerusalém, para ele mesmo julgar as nações. E muitas vezes o povo do mundo não entende, as pessoas não entendem, que muitas vezes quer lutar contra a igreja, contra o povo de Deus, não quer Deus de jeito nenhum, que Deus mesmo está permitindo para depois julgar em juízo. Sabe o que diz em Romanos capítulo 2, versículo 5? Que o povo estava juntando ira para o dia do juízo. Tem gente que persegue a igreja, persegue o povo de Deus, não está entendendo que está juntando ira para o dia do juízo. E o que tem a ver isso com a nossa vida? Irmão, tem tudo a ver.
As nações vão se ajuntar, vão querer destruir, mas Deus vai descer e vai dar livramento para o seu povo. Hoje, Jesus não voltou ainda. Ele continua nos livrando. Mas vai ter um dia que Ele vai voltar e vai nos livrar para todos sempre. Olha o que diz o versículo 3. E o Senhor sairá a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Irmãos, a peleja que você não pode vencer, o Senhor vai pelejar por nós. Às vezes as pessoas pensam que está lutando contra uma pessoa. Em nome do Senhor Jesus, quem luta contra a igreja, quem luta contra a palavra de Deus, está lutando contra o próprio Deus. E o próprio Deus vai entrar na peleja e vai dar vitória para a glória do nome dEle. Porque o inimigo nunca venceu, nunca vai vencerá. O vencedor sempre será Jesus. O vencedor sempre será Jesus. Mas pastor, mas ele morreu, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, mas hoje ele está com uma coroa de glória. Ele veio como um cordeiro, morreu, mas ele vai vir como juiz para a glória de Deus. E olha o que diz o 4: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte da oliveira será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte apartará para o norte e outra metade para o sul. Vamos ler, irmãos, mais para frente, o versículo 8. E naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriente e metade dela para o mar ocidente. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. A glória de Deus em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, ela saiu do templo, e ela montou no querubim e foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, quando ele subiu ao céu, depois de dar instruções para os seus discípulos, no espaço de 40 dias, Atos capítulo 1, ele subiu do Monte das Oliveiras. E é no Monte das Oliveiras que ele vai voltar para julgar toda a terra. Mas ele não vai vir na nuvem, vai vir na nuvem também. Todo olho verá. Mas ele vai descer. E vai fender os montes e vai julgar todos para a glória de Deus. Jesus vai, a igreja vai subir. Mas a igreja também vai descer para juízo. Não para a igreja ser julgada, mas para julgar o mundo. A Bíblia não fala que a gente vamos julgar junto com ele? A Bíblia não fala que a gente estará junto com ele? É o próprio Malaquias, irmãos. Malaquias diz assim: e pisarei os ímpios, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, igreja do Senhor, o que o Senhor está trazendo para nós? A igreja pode ser perseguida, mas a vitória no final é do povo de Deus. Você pode estar passando pela prova, mas essa prova não é para te matar, é para te purificar. A igreja pode passar por perseguição, mas no final, a vitória é da igreja em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Só para encerrar, para vocês entenderem, Atos capítulo 1, versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, quem estava subindo? Jesus. Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Ele não foi encontrado em glória numa nuvem? Assim também ele vai voltar. E o que diz? Então voltaram de Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, porque era onde que ele estava. O Senhor vai voltar, irmãos. Todo olho verá, para a glória de Deus. A igreja vai se encontrar com ele nos ares, e o Senhor vai reinar para a glória de Deus. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Isso aqui foi muito grande, porque em Apocalipse ainda 22, quando eu li o versículo aqui em Zacarias, fala do rio que vai correr. Esse rio, ele traz vida. O mesmo rio que está em Zacarias,
aqui no capítulo 14, é o mesmo rio que está em Apocalipse 22, é o mesmo rio que está em Ezequiel 47. Esse rio, o que ele traz? Por onde ele passa, ele traz vida. E o que Jesus falou? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo vem, ele vem trazendo vida. E sabe o que ele está trazendo aqui para mim e para você nessa noite? Vida. Não se preocupe, essa prova não é para te matar, essa prova é para purificar você. No final, a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém?